prospeção da aula 1 e 2 com Chaves, o curioso. Bem, hoje vamos falar de uma figura fundamental para o ramo da biologia, Carlos Linneu, considerado ele mesmo o sueco naturalista do século XVIII, considerado o pai da taxonomia, ciência que estuda os organismos, ou seja, os seres vivos. Ok? Bem, presta atenção, bem ali no quadro. O que fez de tão importante? Linneu criou um sistema de classificação biológica que usamos até os dias de hoje como base. Ele organizou os seres vivos em grupos hierárquicos, tais como reino, retenha que aqui reino, nos reinos, Linneu apenas menciona de dois, como o reino planta e o reino animalia. Mas aqui a ciência foi evoluindo e outros homens vinham ou naquela mesma altura já contribuíram aqui para a ciência com outros reinos, que é o reino monera, o reino protista, o reino dos fungos e o reino das algas. Presta bem atenção aqui. O que fez Linneu, ele foi reduzindo a partir do reino animalia ao mais animal específico, né? Então ele foi baixando como reino animalia, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Espécie, aqui no quadro. Isso ajuda cientistas do mundo inteiro a falarem a mesma língua quando se refere a seres vivos, ok? Mas retenham também aqui que, para além mesmo deste reino, ainda destaca-se um outro nível, que este nível é o domínio. Este mesmo domínio, que é o domínio eucarionte, atenção, o domínio eucarionte. Presta atenção, o eucarionte, eu venho a falar deste elemento mais tarde, ok? Porque a partir dali, onde eu falarei também do contributo de Chaves, curioso, aqui mesmo neste nível do domínio, ok? Presta bem atenção, ok? Aqui uma das maiores inovações de Linneu foi o sistema binominal de nomenclatura, onde cada espécie recebe dois nomes em latim. O gênero, ela mesma é descrita em letra maiúscula, homo, ok? E também ela vem a descrever a espécie com a letra minúscula, ok? Para especificar, né, ou colocar um nome científico às espécies, que é o maior objetivo de Linneu. Então, ali ele especifica agora com dois epítetos. O nome científico é constituído por dois epítetos, por isso um binominal, que é Homo sapiens para os humanos, ok? O nome científico para os humanos, Homo sapiens, ok? Presta muito bem atenção, vamos continuar. Olha aqui no quadro, atenção. Aqui, já para o domínio eucária, vê que o domínio eucária, o maior contributo de Chaves foi aqui. Eu falei disso antes. Aqui, onde vamos encontrar a maior contribuição de Chaves. No domínio eucariote, nós então vamos encontrar também a propriedade, ou seja, o cromossomo. Este mesmo cromossomo
é uma estrutura do DNA ou proteína. Ou seja, é uma estrutura de DNA e proteínas como a histona. Nela contém instruções genéticas que determinam as características e funções dos organismos, genotipos e fenotipos. Ok? Vê agora aqui. Aqui para Chaves, a partir daqui do genotipo e o fenotipo, estes elementos também são essenciais para criptografar os nomes individualmente científicos a partir das suas genéticas. Ok? A partir da sua genética. Onde é que nós vamos encontrar então os cromossomos? Os cromossomos nós vamos encontrar, elas estão localizadas dentro do núcleo das células eucarionte. Também elas mesmas ainda estão presentes nas células procariotas. Ok? Atenção! Vamos assim detalhando as coisas, ok? Então, a partir dali, nós vamos ver que depois de Linneu, ele mesmo ter especificado ou criado o nome cientificamente, o nome científico que é Homo sapiens, mas antes vamos recuar um pouquinho. O que fez então Linneu, ele mesmo ter constituído ou ele mesmo ter criado os nomes científicos para as espécies. Olha bem ali no quadro, novamente. Antes mesmo de Linneu, os nomes dos seres vivos eram longos, confusos e variavam de região para região. O sistema dele trouxe padronização e clareza para a ciência, o que facilitou o avanço da biologia e até a medicina, ok? E Carlos Linneu foi também essencial para que podemos entender a imensa diversidade da vida na Terra, e seu sistema de classificação ainda é a base da biologia moderna. Mesmo com as atualizações da ciência, o legado de Linneu continua vivo em todo ou em cada nome científico que usamos, ok? Presta atenção. Então nós sabemos que foi devido aos conflitos, de nomes ou a confusão que ocorria no passado, em que os nomes que eram conhecidos nesta região para outra região eram chamados ou conhecidos como outros nomes, ok? Então, para os viajantes, era uma confusão total em que o que se achava aqui ou que alguém encontrava nesta região, indo para outra região, encontra a mesma coisa, mas tendo um nome diferente do anterior, e isto trazia confusão. Mas o que agora vem Chaves? Ele mesmo contribuindo também em criar um nome cientificamente individualizar as espécies, o que vem então que fez Chaves. Chaves ele mesmo tendo observado os mesmos conflitos que Linneu, hoje nós encontramos em África alguém com o nome de clérigo. Clérigo é uma falsificação do que é o original. Como é que um africano vai possuir o nome de clérigo, uma vez que ele não é um europeu, não é de origem? Então, há vários nomes que nós vemos, pessoas a darem ou a considerarem seus filhos, atribuírem nomes sem lógicas aos seus filhos, e que isso, durante o crescimento da mesma criança, vem causar conflitos. Causam conflitos. Há nomes conflituosos
que são individuais. Então, uma maneira de resolver este problema vem Chaves, que a partir mesmo dali, do domínio, conforme eu fui especificando, Chaves, ele cria aqui um sistema. A partir da espécie Homo sapiens, que já é um nome científico, né? Um nome comum a todos em geral, então eu individualizei e criei três senhas a partir da espécie, que esta mesma senha vem corresponder a 6 códigos, que estes 6 códigos, eu mostrarei estes 6 códigos como criei na minha próxima aula. Presta atenção e segue a aula de Chaves, ok? Aqui 6 códigos, e esses códigos, a partir desses códigos, fui criptografando os nomes individuais a partir das suas genéticas, que segue as percentagens hereditárias geneticamente adquiridas de seus ancestrais. Então, os nomes individuais devem ser criados a partir de códigos que correspondem à genética do indivíduo, para evitar a imitação. Este é o nome original do indivíduo, seja criptografado, o nome criptografado, a sua genética, a sua linhagem como clado, ok? Atenção, e isso definirá o indivíduo no meio social, no seu meio social. Também os mesmos códigos, ela determinam a percentagem hereditária que o indivíduo foi obtendo através do seu ancestral primitivo em relação aos outros que lhe procederam, ok? Atenção, segue as minhas aulas, coloca já o teu like, comentário, partilha esta mesma aula com os demais seus amigos. Isso virá, este estudo ou esta matéria é útil não só para ti, mas para o mundo e todos aqueles que o rodeiam, ok? Também a nomenclatura não é só para os seres humanos. O nome cientificamente individual não só criei para os seres humanos, mas como as plantas e certos animais. Até já, com Chaves o Curioso. Muita coisa boa. Bye, bye.